No episódio de hoje a gente vai falar sobre aquelas lições que a gente aprendeu, às vezes com carinho, às vezes com tombo, mas na maioria das vezes com muitos tombos, se você foi uma criança ou um adulto teimoso. Acho que nem só teimoso, mas enfim, aquilo que a gente queria ter aprendido antes, mas a vida ensinou do jeito às vezes mais duro do que a gente poderia aprender. Então é isso, eu sou a Maju, a filha. Eu sou Morgana, a mãe. E esse é o canal Fala Mãe, Fala Filha, onde a gente conversa sobre tudo. do jeito mais mãe e filha possível. Acho que a gente pode começar esse episódio falando um pouquinho, talvez dando exemplos de algumas lições que a gente aprendeu do jeito difícil, que poderia ter sido do jeito fácil. Com certeza. Eu tenho muitas, na verdade. Tem? Quer dar um exemplo? Na infância, né? Gente, eu sou uma jovem adulta, então eu lembro de muitas coisas que eu escutava minha mãe falando pra eu fazer diferente, eu fazia o que ela não falava, e aí eu acabava me ferrando. Então eu lembro de muita coisa, não significa que eu tenho muitas, mas é porque eu ainda lembro de muita coisa que eu vivi assim. Qual uma que te marcou? Eu quase ter repetido na escola. Essa foi boa. 7º ano. Um ano antes da pandemia, aconteceu, acho. Foi? Não sei, mas foi no 7º ano. Eu não era uma pessoa muito de estudar. Não gostava muito de ler, enfim. E aí, quase repeti por conta de biologia. E aí tive que ficar as férias inteiras Estudando. recuperação, né? E aí consegui passar, graças a Deus, mas foi aquele negócio. Minha mãe sempre falava pra eu estudar, só que, tipo, nunca fui uma pessoa de estudar. E também, tipo, eu estudava sozinha, enfim. E aí, depois disso, meio que foi uma lição, assim. Eu entendi que eu tinha que começar a estudar real, que senão eu ia repetir de ano. Que não era algo que eu queria, né? Eu sempre fui uma pessoa muito centrada. Eu me considero uma pessoa muito centrada. Mesmo que eu seja, assim, meio maluca de vez em quando, eu sou uma pessoa centrada. Isso quem me ensinou foi muito a minha mãe. Tipo, você sempre deixou eu fazer as coisas, mas sempre colocou muita responsabilidade na minha cabeça. Tipo, sempre deixou claro que o que é errado e o que é certo tem que ser feito. Entende? Uhum. Então, meio que isso entrou na minha cabeça e eu levo isso pra minha vida. Acho que eu também tenho várias lições assim que eu poderia ter aprendido do jeito mais fácil e acabei aprendendo do jeito mais difícil. Mas acho que uma delas foi entender que nem todo mundo é amigo, né? Assim, Nossa, verdade. Que às vezes, assim, tipo, no começo, assim, quando eu era mais nova, eu achava que todo mundo era meu amigo, todo mundo queria meu bem, e assim, e eu também, recíproca, né? Aí depois eu entendi que não. E às vezes a pessoa não é que a culpa é sua. Não, e assim, a culpa não é sua, do tipo, a pessoa não gostar de você, ou a pessoa fazer alguma coisa ruim contra você, a culpa não é sua. Geralmente é mais sobre a outra pessoa. Então eu demorei a entender um pouquinho isso, do tipo, que nem todo mundo é amigo. Minha mãe falava muito isso, assim, do tipo, toma cuidado, fica atento, enfim. Não é que a pessoa é ruim, mas é porque às vezes não tem quer seu bem. Não, tem de tudo. Tem pessoas que não são tão boas mesmo, tem pessoas que simplesmente não gostam de você, e tem pessoas que vão acabar de alguma forma tentando tirar alguma vantagem da amizade, enfim. Hoje em dia eu seleciono bem, assim, as pessoas com quem você anda. Com as minhas amizades e tal, com as pessoas que eu compartilho da minha vida e tal. Justamente por isso, porque hoje eu me protejo mais em relação a isso, mas foi uma lição que eu aprendi sobre duras penas, e quedas. Eu acreditava muito em todo mundo, e aí... Quebrou a cara, pá. Várias vezes. Eu digo mesmo, tipo, eu não sinto que eu quebrei tanta cara, porque, tipo, amizade tipo, da adolescência, criança, não é muito de quebrar a cara, assim, mas hoje em dia eu sei muito separar minha vida, eu sei muito separar meus amigos e os meus colegas. Então, assim, eu tenho poucos amigos e eu tenho vários colegas. Eu não conto minha vida pros meus colegas, eu gosto de falar, conversar, mas eu não conto minha vida. Agora, pros amigos e os amigos próximos, eu conto. Então, tipo, porque eu sei que são pessoas que querem meu bem, que vão estar lá pra me apoiar independente de qualquer coisa e pra me dar, tipo, um conselho, algo do tipo. Então, eu conto minha vida, eu não teria problema de contar. Ainda mais com pessoas que eu confio, entende? Então, assim, pode ser que algum dia eu me decepcione muito profundamente com alguma amizade, pode ser. Até então não aconteceu uau, assim, tipo... Eu acho que a vida
ela meio que te mostra o que é bom e o que é ruim pra você. Aí se decepcionar também faz parte. Faz assim, parte, senão exato. a gente acaba não acreditando em ninguém. Mas acreditar nas pessoas é necessário, mas com um certo cuidado, uma certa prudência. Com certeza. A gente percebe que tá dentro de uma amizade boa quando você repara que essa pessoa se importa com você, quer o seu bem e também conta da vida dela pra você. Porque não adianta você contar da sua vida pra uma pessoa e aí, por exemplo, a gente é amigas. E aí eu conto toda a minha vida pra você. E aí você não conta da sua vida pra mim. Como é que eu vou poder te ajudar como amiga, poder te aconselhar ou te tipo, eu tô aqui consolar de alguma situação que você tá vivendo, sendo que você não me conta nada. Sim. E aí você acaba descontando sua frustração de qualquer outro momento da sua vida em mim. Sim. Entende? Falando nisso, falando em amizade, o que a Maju do presente daria de conselho pra Maju mais nova? Sendo como se você fosse a sua melhor amiga. Eu acho que eu ia falar assim, não se doe tanto pras pessoas, entende? Sem se priorizar. Que você se fala. priorize primeiro, não tente agradar todo mundo. Não dá pra agradar todo mundo, você, tipo... E também não se importe com a opinião alheia, sabe? Agradar todo mundo é pesado. Eu acho que eu criança, assim, eu era uma pessoa que queria agradar todo mundo, eu me importava muito com a opinião alheia, então, tipo assim, o que qualquer um falava de mim, eu já ficava, tipo, chateada. Se falasse bem, tipo, minha autoestima subia, agora se falasse mal, tipo, eu ficava muito mal. Aí queria chegar e perguntar pra pessoa por que ela fez isso, e aí acabava piorando a situação. Então, assim, eu acho que não se importe tanto com a opinião alheia, e se priorize. Eu acho que a Morgana agora do presente pra Morgana mais jovem, eu daria de conselho que tudo passa. Então, qualquer situação difícil, uma hora vai passar, e pra acreditar nela mesma o tempo todo. Porque às vezes a gente deixa de acreditar na gente por qualquer situação que ocorra. E eu acho que eu falaria isso pra ela, do tipo, vai passar e acredita em você. Acredite em você. Você se dando esse conselho, você agora, Maju mais experiente pra Maju mais novinha. Sim. Você se escutaria? Não sei. Você acha que se você recebesse esse mesmo conselho de mim ou de outra pessoa, você... Eu era uma pessoa, uma criança, uma adolescente, assim, que escutava muito os outros. Então eu acho que se alguém chegasse em mim e falasse esse conselho, eu acho que sim. Eu acho que faltou isso, entendeu? De vindo de alguém. Eu acho que exatamente por isso eu continuei fazendo o que eu fazia, que era me importar com a opinião alheia. Tentando agradar todo mundo. E aí, então, eu acho que faltou uma pessoa, ou, sei lá, você... Brincadeira. Até parece que você me ouvia em tudo que eu falava. E eu sempre falei isso. Eu digo, não, você começou a falar depois que eu comecei a falar também, né? Tipo, eu não falava muito das minhas amizades. Eu falava, tô indo ali, então... Aí depois que eu comecei a contar as coisas que aconteciam, aí você começou a falar. E aí eu comecei a te escutar. Comecei não, sempre te escutei, né? Mas você acha que depois que você começou a me ouvir mais, você quebrou menos a cara? Sim e não. Eu acho que tem alguns conselhos que você me dá muito bons. Não digo que são ruins, porque me ajudou muita coisa, mas eu acho que tem conselhos que você me dá que eu sinto que você não entende. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu acho que cada um tem sua vida, cada um entende o que é certo. Você tá me dando um conselho que você acha certo pra você, mas que às vezes não vai funcionar pra mim. Também, né? Que às vezes não vai funcionar pra mim, entende? Então, pra mim, é legal os conselhos que você me dá, mas que às vezes nem servem. Então, eu não aplico na minha vida. Mas não significa que são ruins, tá? Não, Porque, assim, às vezes é um conselho que dentro da minha experiência, do que eu vivi, faz sentido, mas do que você tá vivendo não necessariamente faz tanto sentido assim. Mas tudo que a mãe fala tem que ouvir, tá? Mas você acha, assim... Tudo que a mãe fala. Eu sei. Mas só mudando rapidinho de assunto, você acha, assim, que eu era uma criança descontrolada, assim? Tipo... Não, acho que você ouvia bem. Só não acatava tudo. Mas você não ficava confrontando, tipo, não ficava... não vou fazer... Você dizia que fazer, às vezes não fazia, sabe? Mas eu acho que isso foi muito da sua criação em mim, entendeu? De você me criando, deu pra entender? Educando. Me educando, exato. Assim, você sempre colocou limites nas coisas. Eu acho que se você não tivesse colocado limites, tipo, você me confrontava, era isso. Porque se eu debatesse, você, o quê? Entendeu? Então, assim, É o quê? Tá falando o quê? É o quê? Repete aí. Eu acho que eu fui uma criança comportada em muitos momentos, não em todos, né? Porque criança é criança, não adianta. Pode ser uma criança do Japão. Em algum momento ela vai surtar.
Eu citei o Japão porque as crianças do Japão são muito educadas, né? Muito Sim. calmas, assim. Então você sempre colocava muitos limites. Então não deixava eu ser uma criança que te confrontava em momentos que não tinha necessidade. Então eu sempre, não sai. Não saía. Você não não faz. era, tipo assim, porque, de assim, fazer o escondido, exato, por exemplo. Porque eu poderia, em vários momentos. Ainda mais porque você trabalhava o dia inteiro, então acabava que eu ficava em casa. Eu podia sair, mas eu não saía, eu ficava em casa. Eu sempre te respeitei como mãe, o que é o certo, né? Sim. Mas que muita gente não faz. Porque mãe é aquilo que a gente até falou no episódio anterior. Como se fosse uma proteção, né? Pro filho, principalmente até certa idade. Sim. Então, quando a mãe fala assim, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, muitas vezes vai ter uma... Por trás disso, dessa, entre aspas, proibição, tem uma certa proteção, Sim. Entendeu? Então, é importante ouvir e acatar justamente por isso, porque ainda mais sendo criança, pré-adolescente, adolescente, que ainda acha que sabe de tudo. E não sabe de muita ainda coisa. não sabe de quase nada. Porque hoje a gente tem muita informação, né? Então, assim, a criança tem mais informação do que, nossa, a gente tinha alguns anos atrás. Mas eu acho que são informações, assim, muito superficiais, né? Então, tipo, isso não dá maturidade pra ninguém. Cara, eu fico assim, tem uns influencers, assim, na internet que eu fico, cara, o que isso agrega na sua vida, tá influenciando, tá né? Como tá influenciando. Você fica, assim, perdido, porque é coisas tão... Mas que pra eles podem ser fazer algo bom, sentido. entendeu? Então, pra mim, tanto faz. Tá, mas aí eu falei a beça aqui, o que você... Tipo... Acha que eu não... exato. Se eu acho que eu escuto conselhos? Não, se você escutou em algum momento da sua vida, e se hoje você escuta, sei lá, do seu psicólogo, ou de mim. Eu te dou conselhos? Eu não te dou tantos conselhos assim. Dou? Não. A gente conversa, né? Às vezes você traz meu ponto de vista. Teu ponto de vista, eu escuto. As pessoas acham que não são ouvidas, mas na verdade sempre são. Sim, eu escutava muita coisa, mas também não escutava muita coisa, então... Ao mesmo tempo que eu acho que eu era um pouco como você, assim, eu não queria desagradar ninguém, mas ao mesmo tempo, acho que principalmente depois que eu virei mãe, eu comecei a tomar as minhas próprias decisões, assim, do tipo, se eu achava que eu conseguia dar conta daquilo, eu ia, fazia e vamos em frente. Sim. Mas também tem muito tempo que eu faço terapia, então isso ajuda também. Então quando eu tô, às vezes, com alguma dúvida, alguma coisa... Amigas minhas também, que às vezes eu divido algumas questões. Principalmente quando eu tô em dúvida em relação a alguma coisa, o que fazer, o que não fazer, ou se eu acho que eu tô indo pelo caminho errado, em alguma decisão que eu tô tomando, o comportamento que eu tô tendo, eu tento conversar com alguém que tem uma experiência bacana naquele sentido para... Então, por exemplo, sei lá, no meu relacionamento. Então eu tento conversar com um amigo. Tenho até uma amiga que pra mim é uma referência, assim, tipo, ela tem um casamento de anos, super feliz e tal. E aí sempre que eu tenho qualquer questão, eu gosto de conversar com ela, não levar a questão, mas conversar, desabafar, enfim. E às vezes só naquele bate-papo eu já... Abre o olho. Eu adoro essa sensação. De tipo assim, eu não conversar, não é de pegar tudo que ela tá falando, mas assim, só de estar conversando sobre aquilo. E você tá tão nesse quadradinho que quando você tá conversando e a conversa já sai um pouco, você fica tipo... Caraca, por que eu não pensei nisso? Por que eu não pensei nisso antes? E às vezes é isso, é ver sobre um outro ponto de vista, você sair um pouquinho de dentro daquela visão míope, que eu só tô conseguindo ver aquilo e não vejo mais nada. E aí ver por um outro ponto de vista te abre um pouquinho mais a mente. Não, é muito, eu adoro essa sensação. A gente teve até uma conversa outro dia sobre relacionamento. E aí, eu e você, né? E aí, quando você falou, eu fiquei tipo... Caramba, por que eu não pensei nisso, fez entendeu? todo sentido. Que bom, que bom. Nem sei sobre o que exatamente, mas que bom que... Às vezes eu tenho, assim, de verdade, eu tenho uma sensação que... Às vezes o que eu falo pra Maju entra no ouvido e sai no outro e ela ignora. Mas o papel de mãe é esse, né? A gente ficar repetindo e falando. Educar é isso, né? Repetir e passar o que a gente acredita que é correto. Tipo, quando a gente conversa, eu gosto muito disso, assim, porque sempre tem uma troca de diálogo, sabe? Enfim, de ideias. E tô começando a pegar de você muito isso. Tipo, eu tô sentindo que a minha oratória e a minha dicção... Repertório também. Repertório tá melhorando muito mais, assim, quando a gente conversa, ou quando eu vou dar conselhos para as minhas amigas e eu percebo que eu tô falando muito melhor do que antes eu falava. Enfim, hoje em dia eu posso dizer que eu sou uma amiga conselheira. Não, que linda. Porque a Maju já gosta de falar, é um dom que ela tem, ela adora falar. É uma coisa bastante. Assim, eu já sou um pouco mais introspectiva, então eu lembro que às vezes eu chego em casa, o mundo aconteceu, tipo, trabalho, não sei o que, eu chego em casa só querendo um pouquinho de silêncio, aí eu
faço uma pergunta simples, Maju, como foi seu dia? Ela desaba a falar e eu fico, ai meu Deus. Acontece, gente. Eu digo, respira, Maju, vai, calma. Mas aí também quando eu falo assim, foi bom, ela fala, só bom? Aí também complica a minha vida. É claro, eu gosto sim. Eu entendo isso. Ela gosta de uma fofoca, ela só tá... Só uma curiosidade, assim. Eu perguntei pra você se tem algum conselho, assim, que eu te dei em algum momento. Só que você não falou nenhum exemplo, aí eu fiquei curiosa. Tipo, pra saber se tem algum conselho que eu já falei pra você, ou sei lá, alguma coisa que eu te disse que você falou, eu vou colocar isso que a Maju falou na minha vida. Tipo, eu segui esse conselho dela, ou algo do tipo. Vários, assim, do tipo... Que isso? Vários? Vários. Principalmente, Caraca, não sabia não. Tem os mais cabeça, mas também tem esses assim do tipo, dica de maquiagem, dica de eu juro que eu dei um conselho de vida aqui, ela vem falar de maquiagem. Mas isso é importante. Às vezes foto, então eu tiro várias fotos, aí eu mando pra elas, Maju, qual que você gostou mais? Antes de sair a roupa, nossa, a roupa, a Maju me criticava loucamente. Eu chegava tipo, como é que eu tô? Mãe, nada a ver essa roupa, não sei o quê. Aí ficava, poxa. Mas eu também elogio, tá? Elogia bastante, aliás. Porque hoje em dia ela usa todas as minhas roupas também, sinal que ela gosta. Acho que muito sobre o meu temperamento, às vezes eu tá muito acelerada, ou entrar num nível de estresse muito alto. E aí ela sempre fala assim, mãe, calma. Mãe, não sei o quê. Ou às vezes a gente, tipo, tá conversando e eu, às vezes, me estressar um pouco e ela não entrar na minha. E aí a gente voltar para um nível de conversa assim que é tranquilo, sabe? Para ela. Não são tão relevantes ou tão importantes para mim, são importantes sim ter alguém para, do tipo, eu consultar. Então antes talvez eu era a única referência dela e hoje ela também é uma referência para mim, sabe? Então isso é legal. Gostei. A gente ter essa troca bacana, sabe? Eu acho que pensando nessa questão de dicas e conselhos, acho que vale a gente tentar fazer uma brincadeirinha. O que você acha? Pode falar, eu quero. Acho que a gente pode pensar aqui em algumas dicas, ou até essas frases clichês que às vezes a gente escuta, que as pessoas falam pra gente, e uma tentar adivinhar se a outra tentar adivinhar se foi uma boa dica ou uma cilada seguir esse conselho. Vai, começa. Quando algo está sendo muito desafiador para mim, de conseguir, de alcançar, e aí eu vou dividir isso com alguém, e a pessoa falar de alguma forma para eu desistir, deixa isso para lá, isso é muito difícil, isso é muito complicado, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E aí, às vezes, quando eu espero um apoio, um incentivo, ou até um conselho para... Às vezes, na verdade, a gente só quer desabafar, né? Isso é uma verdade também. Mas, às vezes, um conselho para tentar tornar aquilo um pouco melhor, ou ter uma solução. E a pessoa fala, às vezes... Ainda para motivar, né? Um pouco. E às vezes a pessoa pede, tipo assim, aconselha que eu desista. Isso não é bom, né? Essa foi, obviamente, muito fácil. Sabe o que é? Foi uma pegadinha, porque pode parecer uma cilada, mas às vezes é uma dica boa. Porque às vezes a gente também... Às vezes eu me pego também um pouco nisso. Insistindo em algo que não faz mais sentido, ou que não faz sentido. E eu gastando muita energia naquilo. Do tipo, nossa, e muito tempo e dedicação, e aí eu acabo entrando no nível de estresse. Então depende. Então, assim, dependendo do que escutar do tipo, tá tudo bem se você desistir, né? Ninguém vai te julgar por isso. Às vezes escutar isso, dependendo da situação, também é importante. Não, eu acho que nem, tudo... Eu acho que não é essa nem... pegadinha, não tem certo nem errado. E dizer que ninguém vai te julgar por isso não existe. Vão ter pessoas que vão te julgar pelo resto da sua vida. Sim, mas eu digo de você entender que esse julgamento não pode te afetar. Tipo, mas eu acho que ou parar de falar disso. Pode falar. Desculpa. Mas eu acho que é nesse sentido, quando a pessoa diz assim, ninguém vai te julgar, né? No sentido de, tipo, se eu vou continuar ou não, porque alguém vai me julgar ou não. Mas no sentido de, tipo, sou eu comigo mesmo, entendeu? Então, às vezes a gente, que nem você comentou, que se preocupava muito com o que os outros pensavam, às vezes a gente fica insistindo em algo só porque a gente acha que deve alguma coisa a alguém, mas no final é a gente com a gente mesmo. Eu acho que hoje em dia eu não me importo quase nada, assim, com o que as pessoas pensam de mim. Eu sou eu mesma em muitas situações, eu acho que em poucas eu não sou, pelo ambiente ou pelas pessoas em volta, né? Mas na maioria das vezes eu sou muito eu mesma.
também não deixo me afetar, assim, pelo que as pessoas falam. E eu acho que, a partir do momento que alguém é próximo, ou que convive com você, ou que você confia, te julga em alguma situação, eu acho que você tem que começar a ficar de olho aberto. Mas aí no caso especificamente se foi de cocilada, né? Né? Do tipo, se o conselho foi bom ou ruim, se o conselho serviu ou não. Nesse caso, parece que não, mas pode ser, dependendo do caso, se eu tô insistindo em algo que tá me fazendo mal, de fato, sim, que às vezes a gente fica meio cega, né? Sim. Olha, eu adorei esse episódio, Maju. Eu também. Foi curtinho, mas foi bem esclarecedor. Não, e a gente vê que os conselhos que a gente recebe da vida, as influências que a gente tem da vida sempre são úteis, né, pra gente. E eu acho que uma coisa que eu aprendi, e eu acho que esse episódio reforçou, é que a gente nunca para de aprender, né? E uma coisa também, pra deixar claro, é que às vezes a dor é só um jeito da vida dizer que pra gente prestar atenção, entendeu? No que a gente tem que fazer, nos conselhos que a gente tem que levar. Nos caminhos que a gente tá seguindo. Com certeza. Bom, a gente contou aqui no episódio tudo que a gente aprendeu com a vida, aprendeu uma com a outra, aprendeu ouvindo, aprendeu errando. E vocês, conta pra gente aí o que vocês aprenderam, às vezes, da forma não tão legal, que queriam ter aprendido antes, de uma forma mais conselheira. E compartilha aí com seus amigos esse vídeo, com a sua família, com a sua mãe. Deixa seu like, se inscreva no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É isso. Um beijo da Maju, a filha. Um beijo da Morgana, a mãe. Porque afinal... você não é todo mundo. Tchau.